Vamos então ao último exercício de consolidação sobre números racionais, referentes a esta primeira parte, relação de grandeza entre duas frações. Temos aqui 4 situações e o que se pretende é saber qual é a relação que existe entre estas duas frações, entre cada duas frações de cada par, né? Vamos então começar pela linha A, temos 12,45 avos e 7,28 avos. A metodologia é sempre a mesma, para comparar frações temos que ter o mesmo denominador. Portanto, neste caso, não temos que calcular o mínimo múltiplo comum de 45 e 28, é 1260. Portanto, significa que obtemos uma fração 336 sobre 1260 e 315 sobre 1260. Se 336 sobre 1260 é maior que 315 sobre 1260, isto porquê? Porque temos frações com o mesmo denominador, portanto, a maior é a que tem maior numerador. Neste caso, 336 é maior que 315. E devido à relação de equivalência entre estas, a 336, 1260 e 12,45 avos, e 315, 1260 e 7,28 avos, então a primeira é maior que a segunda, ou seja, 12,45 avos é maior que 7,28. Neste primeiro método, nós fizemos isto sem simplificar, o que significa que vamos obter frações com numeradores e denominadores mais elevados. Portanto, o que torna complicada mais as contas. Portanto, vamos utilizar um segundo método, que é simplificarmos previamente as frações. Nós temos 12,45 e 7,28. Nós verificamos que existe um máximo divisor comum entre 12 e 45, é 3. Portanto, podemos dividir o numerador e o denominador por 3, obtemos a fração equivalente a 12,45 avos, que é a fração 4,15 avos. Do mesmo modo, para 7,28 avos, é divisível o numerador e o denominador por 7, que é o máximo divisor comum, e podemos obter a fração reduzida a 1/4. Portanto, com estas frações reduzidas, nós podemos tentar, apesar de não terem o mesmo denominador, vamos calcular o mínimo comum, é-nos mais fácil determinar qual é a relação de grandeza. Porquê? Porque obtemos números menores, não é? Então temos que calcular o mínimo comum entre 15 e 4, que é 60, e vamos obter as duas frações equivalentes, 16 60 avos e esta 15 60 avos. Como nós vemos, 16 é maior que 15, portanto 16 centavos é maior que 15 centavos, ou seja, a primeira é maior que a segunda, o que confirma o resultado anterior. 12,45 avos é maior que 7,28 avos. Graficamente podemos ver no GeoGebra, se tivermos a unidade dividida em 45 partes, e se considerarmos 12 dessas 45 partes, e depois se tivermos a unidade dividida em 28 partes e considerarmos 7 dessas partes. Portanto, nós vemos aqui este segmento a verde é inferior ao segmento a vermelho. Portanto, isto é a fração 12,45 é maior que a fração 7,28 avos. No segundo exercício, nós temos 14,21 avos e 10,15 avos, não tem o mesmo denominador, temos que calcular o mínimo múltiplo comum. Como nós vemos aqui, não estão na forma reduzida, mas nós vamos fazer desse modo. Vamos obter números maiores, isto é, obtemos a fração 70 105 avos e 70 105 avos. Como nós vemos, as frações são iguais. Portanto, a relação de grandeza é a mesma, isto é, 14,21 avos é igual à fração 10,15 avos. Se nós simplificarmos as frações 14,21 e 10,15 avos, nós vamos obter a fração reduzida de 2/3, que é igual para cada uma delas. Isto porque são frações equivalentes, né? Portanto, aqui o máximo divisor comum é 7, aqui o máximo divisor comum é 5. Dividindo a primeira fração, o numerador e o denominador por 7, obtemos 2/3 e na segunda obtemos também 2/3. Graficamente também podemos ver que se a unidade estiver dividida em 21 partes, e se considerarmos 14 dessas 21 partes, é exatamente o mesmo comprimento que se a unidade estiver dividida em 15 partes e considerarmos 10 partes, que nós vemos o comprimento do segmento é exatamente o mesmo. Terceiro exercício, 13 18 avos e 15 20 avos. A fração 15 20 avos não está na forma reduzida, pode ser simplificada, e esta 13 18 já está na forma reduzida. Porquê? Porque 13 é o número primo e, portanto, 13 não divide 18, portanto não pode ser mais simplificada do que está. Podemos calcular o mínimo comum entre 18 e 20. O mínimo comum entre 18 e 20 é 180. Fazendo 100 simplificações, vamos obter as frações 130 sobre 180 e 135 sobre 180 avos. Portanto, significa que para frações com o mesmo denominador, a menor delas é a que tem menor numerador, isto é, 130 é menor que 135. Portanto, devido à relação de equivalência, a primeira é menor que a segunda, ou seja, 13 18 avos é menor que 15 20 avos.
Fazendo a simplificação, neste primeiro caso não podemos simplificar por causa do 13 ser um número primo, mas aqui podemos simplificar por 5, porque é o máximo de comum entre 15 e 20. Obtemos a fração reduzida a 3 quartos. Neste caso, o mínimo comum entre 18 e 4 já é 36, e portanto vamos obter as frações equivalentes 26 36 avos e 27 36 avos. Como nós vemos, a primeira é menor que a segunda, isto é, a fração 13 18 avos é menor que a fração 15 20 avos. Graficamente também podemos ver isso no GeoGebra. Se tivermos a unidade dividida em 18 partes e se considerarmos 13 dessas 18 partes, e na segunda fração tivermos a unidade dividida em 20 partes e considerarmos 15 dessas 20 partes, verificamos que o segmento a vermelho é mais curto do que o segmento a verde. Isto é, portanto, a fração 13 18 avos é menor que a fração 15 20 avos. Vamos então resolver a linha D. Como nós vemos, estas duas frações não estão na forma reduzida. Porquê? Porque os números 33 e 55 não são coprimos, nem o 39 nem o 65. O 33 é igual a 3 vezes 11, portanto, e 55 é 5 vezes 11. Portanto, esta fração podia ser simplificada dividindo ambos termos por 11. E esta também podia ser simplificada porque 39 é igual a 3 vezes 13 e 65 é igual a 5 vezes 13. Portanto, também podia ser simplificada dividindo ambos os termos por 13. Mas de qualquer modo, vamos utilizar a metodologia sem simplificar previamente as frações. Portanto, o mínimo comum entre 55 e 65 é 715. Portanto, temos que multiplicar a primeira fração por 13 e a segunda por 11, o que vamos obter as frações 429 sobre 715 e 429 sobre 715. Significa que estas frações são iguais. Se as frações equivalentes são iguais, então as frações iniciais também são iguais. Isto é, 33 sobre 55 avos é igual a 39 sobre 65 avos. Graficamente também podemos ver isso no GeoGebra. Se tivermos a unidade dividida em 55 partes e se considerarmos 33 dessas 55 partes, verificamos que este comprimento é exatamente igual ao comprimento que se obtém dividindo a unidade em 65 partes e considerando 39 dessas 65 partes. Portanto, o comprimento é exatamente o mesmo. É indicado para segmento reta.